E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, tamo na área. Tô fumando, acabei de acordar. Ainda tem que sair pra trabalhar, né? Então vamos aí no comentário, senão vai sair tarde o vídeo. Comentar esse jogo, primeira vitória do Grêmio, né? Estreia na Libertadores desse ano, né? Grêmio que todo ano tá na Libertadores, né, Brad? Então vamos lá. Eu até pensei numa pressão maior do América de Cali, estádio inflado, lotado, né? Torcida apaixonada. E o Grêmio com 3 volantes, né? 3 volantes. E eu queria dizer que eu não sou muito adepto desses 3 volantes. E onde você vê por quê? Porque falta articulação e esquema no meio campo, né? Falta... O Michael não consegue subir para marcar. O Matheus Henrique também não. O Lucas Silva teve grande destaque no jogo ontem. E o Matheus Henrique... esses dias até o Chico falou isso aí, é verdade. Aquele esquema antigo ali, fazer o que o Ramiro fazia no lugar do Alisson, o Matheus Henrique. Um outro meio campo, né? Eu e o Chico se tinha conversado sobre isso aí. Ali pode ser que o Matheus Henrique renda. Agora, ele ficar subindo à frente como meia, fazer o que querem que o Michael faça, ficar revezando como ele fez, cara, perigoso isso aí. Porque o Grêmio, ele é lento para atacar, quando tá todo na frente, perde a bola, é lento para defender. Volta e meia tem buracos no meio campo, e o problema é que o Grêmio começou marcando em cima, né? E abre o placar. O Grêmio vinha administrando bem o jogo, marcando a saída de bola do América de Cali, dentro do campo do América, abre o placar com o Vitor Ferraz, e daqui a pouco começa a recuar e deixar o América de Cali chegar. E aí começou a mostrar vários defeitos na defesa. O Grêmio pelo lado direito, o Vitor Ferraz tomando, inclusive antes do gol, tomando várias bolas nas costas, né? David Braz volta e meia aparece. Hoje eu tô fumando, pessoal, peço desculpa aí. O David Braz volta e meia atrapalhado, mas é um zagueiro reserva, bom zagueiro, mas ele volta e meia, ele dá uma deslizada meio feia aí, pra te dizer a verdade. E o Grêmio faz o gol e aí sim recua demais, deixa o América de Cali vir pra cima, dá pressão, tá? E por certos momentos do primeiro tempo a defesa do Grêmio, o time do Grêmio totalmente desequilibrado nas cordas, sabe? Quando fica atordoado e o cara, os caras vão empatar, cara. Até que lá por mais ou menos uns 20 minutos o Grêmio começa, 20 não, mas 25, por aí o Grêmio começa a pegar a bola de novo, jogar muito pelos lados, né? Caio Henrique, onde teve toda a expectativa que o torcedor criou sobre o Caio Henrique, ontem, não vou dizer foi por água abaixo, mas ele teve muito trabalho, né? Foi bom até, porque a gente sabe que os atributos dele no ataque e da própria seleção, né? De certa forma ele era uma avenidinha ali. E ontem ele teve muito trabalho, jogar numa característica que não é muito a dele, para segurar aquele Pisano ali, aquele Velasco também, jogador chato. E ele mais marcou do que atacou. Tanto que ficou irritado, aquele cara, bom jogador, incomodativo, né? E acabou tendo até que sair do jogo. Perdeu a cabeça ali. Mas não dá pra dizer que é inútil ou que é uma contratação que não deu certo. A gente sabe que esse cara aí, principalmente do meio pra frente, no ataque, ele vai dar muito o que falar, né? Mas tivemos que assistir o velho Cortez de volta entrando no time aí. O Grêmio, então como eu digo, o Grêmio tomou uma pressão, se atrapalhou, deu uma melhorada, começou a jogar pelos lados, muito no Everton, né? Muito pelo lado direito. Alisson foi um leão defensivamente no primeiro tempo, um leão. Por isso que eu digo, às vezes a gente tem que ter cuidado com essa coisa de jogar com PP e Everton. Eu vou te dizer que
nesse momento de que o Grêmio teve abatido em campo, o cara que mais defendeu, o cara mais seguro na defesa, junto com o Jeromel, foi o Alisson, né? Então, o Grêmio volta a retomar um pouco a atitude, dar umas estocadas, consegue jogar muito bem pelos lados, e essa é a proposta maior do Grêmio, jogar pelos lados com esse meio campo aí. Everton mostrando grande velocidade e habilidade, né? Mas termina o primeiro tempo dando a bola para o América de Cali e tomando outra pressão. No segundo tempo o Grêmio abre o placar num golaço do Matheus Henrique, mas num golaço do Matheus Henrique, e o Grêmio aí sim começa a administrar o jogo sem tomar a pressão. Né? Maicon sentiu, né? Tanto que ele não volta, a gente não sabe direito o que houve, e realmente assim, o Maicon tem muita qualidade, mas ontem, nesse jogo pegado, onde... Cara, o Maicon ele não pode ser sacrificado, de ser meia, voltar para ser volante, perder a bola na frente e ter que vir de recuperar. Isso aí tu vai queimar o jogador, e se tu quer o Maicon no time, a qualidade de bola, ele tem que ser resguardado, né? Mas o Grêmio no segundo tempo, após fazer o gol, ele de novo ele entrega a bola pro América de Cali, mas consegue administrar o jogo, consegue defensivamente, né? Tassiano muito intenso no que entra, Cortez deu o suporte de defesa que o Grêmio precisou, e nulo no ataque, tentou ir algumas vezes ao ataque, né? E o Grêmio simplesmente administra o jogo, e aí sim administra bem. Por mais que o América de Cali tenha mais posse de bola, entende pressionar, não consegue. Um destaque muito grande para o goleiro Vanderlei, que onde salvou o Grêmio, foi seguro nas bolas aéreas, né? É um jogador que, na minha opinião, é meio batedor de roupa, tá? Mas tem vários goleiros assim. Tem uma bola aí que ele dá uma manchete aí, que no fundo ele não conseguiu encaixar a bola, mas muito seguro nas vezes, um reflexo incrível, né? E o Grêmio consegue esses 3 pontos aí. O Vitor Ferraz ontem, por mais que seja um grande lateral, sabe chegar na frente, tomou 2, 3 bolas nas costas, assim, que não é muito interessante, né? Mas o Grêmio conseguiu administrar o jogo, conseguiu fazer o que tentou fazer aquela vez até com o River, dar a bola para o River e perder uma semifinal, né? Ontem o Grêmio recuou, estava 2-0, trabalhou o jogo e no fim conseguiu ficar naquele banho-maria e levar o jogo até o fim com os 2 tentos de vantagem. E os poucos momentos no segundo tempo que o Grêmio realmente teve a bola para atacar, o Grêmio atacou, o Grêmio foi rápido pelas pontas de novo. E eu queria dar destaque especial ao Lucas Silva, que o jogo inteiro marcou, o jogo inteiro não foi burocrático como nos outros jogos, né? Uma boa visão de jogo, é um cara interessado, quer bater falta, bate em gol se necessário, né? Então foi uma boa vitória. Eu achei que fosse ser mais periclitante assim, e até poderia ter sido. O Grêmio fez, se vocês prestarem atenção, fez gol em momentos pontuais do jogo, onde realmente dificultou para o time da casa. É isso aí, 3 pontos, agora é Grenal, né? O time do Internacional, os coreanos ganharam ontem 3-0, um time que joga mais ou menos, que nem diz meu cunhado, aí time de 70 minutos, depois abriu as pernas, né? Umas aplicadinhas aí. E a outra coisa, o primeiro gol do Grêmio parece que estava impedido mesmo, né? Mas a banca paga e recebe. É isso aí, dale Grêmio.